O sangue escorria quente pela minha mão, misturando-se ao suor e à chuva que fustigava as ruas estreitas de Eldória. Eu corria, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto as sombras atrás de mim se alongavam, gananciosas, como dedos de um predador invisível. Meu nome é Lyra Voz e naquela noite eu não era mais humana, ou pelo menos não completamente. O homem que eu acabara de morder jazia retorcido no beco, os olhos vidrados fixos no céu carregado, e o cheiro metálico do seu sangue ainda queimava na minha garganta, um fogo que eu não conseguia apagar. Eu me joguei contra a parede de pedra úmida, o corpo tremendo não de frio, mas de fome insaciável. Eldória, com suas torres góticas erguendo-se como sentinelas esquecidas contra o nevoeiro do rio Draven, sempre fora um labirinto de segredos. Mas naquela noite, os segredos me perseguiam. Eu ouvia os passos, não humanos, mas algo mais primal ecoando nas pedras antigas das ruas pavimentadas com paralelepípedos irregulares. Eles vinham do clã das sombras, rivais que farejavam fraqueza como lobos sentindo carne fresca. Eu era nova demais nisso, transformada a apenas 3 luas por um erro que custara a vida do meu irmão, e agora eles me caçavam. O ar estava carregado com o cheiro de ferro enferrujado e podridão antiga, vindo das docas abandonadas, onde o rio se curvava como uma serpente preguiçosa. Eu me arrastei para uma viela lateral, o coração acelerado, tentando ignorar o formigamento na pele que sinalizava a transformação iminente. Meus dentes ainda latejavam do banquete interrompido, e a visão noturna afiada cortava a escuridão como lâminas. Ali, entre as pilhas de caixotes podres e as grades enferrujadas de um antigo armazém, eu parei para respirar, ou o que restava de respiração em um corpo que agora dependia de sangue para sobreviver. De repente, um rugido baixo ecoou das sombras. Não era um som animal, mas algo gutural, nascido da raiva ancestral de quem via sua presa escapar. Eu me virei, os músculos tensos, e lá estava ele, Victor Kane, o executor do clã. Alto, com a pele pálida esticada sobre ossos afiados como facas, seus olhos vermelhos brilhavam como brasas no escuro. Ele não corria, movia-se com a graça letal de um felino, as botas silenciosas sobre o chão molhado. Lyra, ele sibilou, a voz rouca como o vento uivando pelas chaminés das fábricas desertas de Eldória. Você profanou nosso território. O sangue que derramou ecoa nas veias da cidade. Eu recuei, as costas colidindo com uma porta de ferro rangente. Meu instinto gritava para atacar, para rasgar sua garganta e beber até a última gota. Mas eu sabia que Victor era antigo. Séculos de caçadas o tornavam uma muralha de instinto predatório. Eu não pedi isso, rosnei de volta, as palavras saindo entre dentes que se alongavam involuntariamente. Meu irmão, ele me arrastou para isso. Vocês o mataram. A mentira era parcial. O clã das sombras havia ceifado Elias por desafiar sua hierarquia. Mas eu carregava o veneno da transformação dele nas minhas veias, um laço que me amaldiçoava. Victor riu, um som seco e sem humor, aproximando-se devagar. O ar ao redor dele parecia mais frio, como se sua presença sugasse o calor da noite. Laços de sangue são correntes, garota. Você agora é uma de nós, ou nada. O trono sombrio não tolera renegados. Ele estendeu a mão, as unhas afiadas como garras, e eu senti o pavor subir pela espinha. O trono sombrio era o coração do submundo de Eldória, um salão oculto nas catacumbas sob a colina das cinzas, onde os anciãos decidiam o destino de clãs rivais. Eu ouvira sussurros sobre ele em noites anteriores, quando me escondia nos sótãos empoeirados das mansões decadentes do bairro Alto. Sem pensar, eu me lancei para o lado, derrubando uma pilha de barris que rolaram com estrondo, enchendo a viela de ecos confusos. Corri novamente, as pernas ardendo com a velocidade sobrenatural que agora era minha maldição. O rio Draven rugia à distância, suas águas negras lambendo as margens lamacentas, onde contrabandistas humanos operavam sob o véu da noite. Eu precisava chegar à Ponte das Sombras, o único caminho para o outro lado da cidade, onde os territórios do clã da névoa poderiam me oferecer refúgio ou uma morte mais rápida. Mas Victor era implacável. Seus passos ganhavam terreno e eu sentia seu cheiro, terra úmida e sangue seco,
misturado ao couro de sua capa esfarrapada. Uma mão agarrou meu ombro, girando-me com força bruta. Caí de joelhos na poça de lama, o impacto reverberando nos ossos. Acabou, ele murmurou inclinando-se sobre mim, os dentes expostos em um sorriso feral. O trono vai julgar você, e eu vou assistir. No pânico, minha mão se estendeu instintivamente, tocando não sua pele, mas a sombra que ele projetava na parede próxima, uma extensão escura de sua essência, alimentada pela luz fraca de um lampião distante. Algo aconteceu então, algo que nem eu esperava. A sombra tremeu como se viva, e um grito ecoou dela. Não de Victor, mas da própria escuridão, um uivo agudo que rasgou a noite como vidro quebrando. Victor recuou, os olhos arregalados em choque genuíno pela primeira vez. O quê? Ele gaguejou, a mão voando para o peito como se ferido. Eu me levantei, o coração disparado, sentindo um formigamento estranho percorrer meus dedos. A sombra dele se contorcia no chão, se retraindo como se queimada. Não era magia, eu não acreditava nisso, mas algo primal, um eco do meu novo instinto que respondia à ameaça. Eudória parecia prender a respiração. Até o vento parou, e o nevoeiro do rio se adensou ao nosso redor. Victor se recompôs, o rosto contorcido em fúria. Você tocou no que não devia. O trono sombrio vai te caçar agora, renegada. Ele se lançou novamente, mas eu já corria, o grito da sombra ainda ecoando na minha mente. Atravessei a ponte das sombras, as tábuas rangendo sob meus pés, o rio abaixo parecendo um abismo vivo. Do outro lado, as florestas densas de Veldor se erguiam, com suas árvores antigas entrelaçadas como veias pulsantes. Eu não sabia o que havia feito, mas sentia que mudara algo profundo, um chamado que o trono não ignoraria. A caçada só começara, e Eudória, com seus segredos enterrados nas profundezas, seria o palco de uma guerra que eu não escolhera, mas que agora me definia. O sangue na minha mão secava, frio como a noite, e eu soube que não havia volta. As árvores de Veldor se fechavam ao meu redor como garras vivas, os galhos retorcidos rasgando a capa que eu usava para me camuflar na escuridão. Meu peito arfava, não de exaustão humana, mas de um pavor que se enraizava nas veias alteradas, pulsando com o veneno que Elias me legara. O grito da sombra de Victor ainda ecoava na minha mente, um som que não saía da garganta de ninguém, mas da própria noite, um aviso talvez, ou uma maldição que eu invocara sem querer. Atrás de mim, o rugido distante do rio Draven se misturava aos uivos do vento, mas eu sabia que ele viria. Victor não era de desistir. Sua fúria seria como o nevoeiro que subia das raízes úmidas, sufocante e inevitável. Eu me joguei entre as raízes expostas de um carvalho ancestral, o solo macio, cedendo sob minhas unhas que se alongavam involuntariamente. Veldor não era um lugar para os fracos. Suas florestas densas com trilhas escondidas que levavam às minas abandonadas de ferro negro abrigavam mais do que animais selvagens. Aqui, o clã da névoa reinava, nômades que se moviam como fantasmas entre as árvores, caçando nas bordas das vilas isoladas como Thornridge. Eu esperava refúgio deles, mas o que sentira na ponte me fazia duvidar. Tocar a sombra de Victor havia despertado algo em mim, um instinto que cheirava a traição para qualquer clã. Um estalo seco quebrou o silêncio, não um galho, mas o som de tendões se esticando. Levantei-me de um salto, os sentidos afiados captando o cheiro. Musgo úmido, sangue fresco e algo mais metálico, como lâminas recém-forjadas. Duas figuras emergiram das sombras, seus movimentos fluidos demais para humanos. A primeira era uma mulher de cabelos negros trançados com fios de prata, os olhos cinzentos como o céu antes da tempestade. Elara, eu a reconhecia dos sussurros nas tavernas de Eldória, a sentinel da névoa, protetora das fronteiras de Veldor. Ao lado dela, um homem mais jovem, com cicatrizes cruzando o rosto pálido, segurava uma adaga curva que brilhava fracamente à luz da lua filtrada pelas copas. Renegada, Elara sibilou, a voz baixa e carregada de suspeita, como o sussurro de folhas mortas. Ela se aproximou, o corpo tenso, farejando o ar. Você carrega o fedor do clã das sombras. Victor a solta nas nossas terras como isca? Ou veio mendigar aliança depois de profanar o território deles? Eu recuei um passo, as mãos erguidas em rendição,
mas o formigamento nos dedos persistia, como se a essência da sombra ainda corresse por mim. Não sou isca, respondi, as palavras saindo roucas, o gosto de sangue antigo na boca. Eles me caçam porque eu toquei algo que não devia. A sombra dele gritou. Elara! Gritou como se eu tivesse cortado uma veia viva. Meu coração, ou o que restava dele, acelerou revivendo o momento. Não era ilusão. O ar havia se tornado mais denso e Victor, pela primeira vez, mostrara medo. O homem ao lado dela, Thorn, rosnou baixo, os dentes à mostra em um reflexo instintivo. Sombras não gritam, garota. Você delira com a fome recente. O trono sombrio sente perturbações como essa. É o que une os clãs antigos. Se você mexeu nisso, atraiu os anciãos para cá. Ele deu um passo à frente, a adaga apontada para o meu peito, mas Elara o deteve com um gesto, os olhos estreitados avaliando-me como uma presa potencial. Veldor parecia conspirar contra mim. O vento uivava mais forte, carregando o cheiro de chuva iminente e decomposição das folhas caídas. As árvores formavam um dossel impenetrável, e ao longe eu via os contornos das colinas rochosas que levavam às grutas da névoa, onde o clã se reunia em câmaras ecoantes, cheias de ecos ancestrais. Meus irmãos me transformou, eu disse, a voz tremendo com a verdade crua. Elias desafiou o clã das sombras por um débito antigo, e eles o ceifaram. Eu bebi dele para sobreviver, e agora essa coisa que eu fiz. Vocês conhecem o trono? Pode me ajudar? Elara inclinou a cabeça, o rosto impassível, mas vi o conflito em seus olhos, lealdade ao clã contra a curiosidade por uma anomalia. O trono sombrio não é um lugar, Liravoss. É o núcleo, o sangue que pulsa nas veias da terra sob Eldória e Veldor. Anciãos como os de nós sentem quando algo o perturba. Se sua toque ecoou nele, você se tornou uma ameaça. Mas... Ela pausou, farejando novamente. Seu sangue carrega um traço raro, de linhagens esquecidas. Venha conosco. As grutas decidirão seu destino. Thorn protestou com um grunhido, mas Elara já se movia, guiando-nos por uma trilha estreita que serpenteava entre troncos cobertos de musgo. Eu o segui, o corpo dolorido da corrida, mas a mente em turbilhão. As florestas de Veldor eram um labirinto vivo, com riachos subterrâneos que murmuravam segredos e cavernas que engoliam a luz. Enquanto andávamos, Elara falava em voz baixa, revelando fragmentos do submundo. O clã da névoa sobrevivia caçando nas bordas, evitando as guerras de Eldória, mas o trono os convocava em tempos de desequilíbrio. Victor vai relatar isso, ela murmurou. E se o trono a reconhecer como você diz, alianças vão se romper. Chegamos às grutas da névoa ao amanhecer cinzento, o ar frio e úmido como uma tumba aberta. A entrada era uma fenda na rocha, guardada por sentinelas que nos revistaram com olhares famintos. Dentro, as câmaras se estendiam em túneis de pedra negra, iluminados por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes gravadas com marcas antigas. Não símbolos místicos, mas cicatrizes de caçadas passadas. O conselho nos esperava. 5 figuras encapuzadas, sentadas em um círculo de pedras, o ar carregado com o cheiro de terra molhada e sangue coagulado. O líder, um ancião chamado Draven, nomeado pelo rio que nos separava, ergueu-se devagar, seus olhos fundos fixos em mim. A perturbadora chegou, ele disse, a voz ecoando como um trovão subterrâneo. Fale, renegada. O que você despertou no trono? Eu hesitei, o formigamento voltando aos dedos, mas contei tudo. A transformação, a caçada, o toque na sombra. Enquanto falava, uma vibração sutil percorreu as paredes, como se as pedras respirassem. Draven franziu o senho, e Elara trocou olhares tensos com Thorn. Isso não é comum, o ancião murmurou. Sombras são extensões de nós, ligadas pelo sangue que compartilhamos com a terra. Se ela gritou, o trono a viu. E agora, Lyra, você é marcada. O clã das sombras virá por retaliação, mas nós podemos usá-la. Antes que eu pudesse responder, um tremor sacudiu as grutas. Gritos ecoaram dos túneis. Não de dor, mas de alarme. Victor havia encontrado o caminho. Suas sombras se infiltravam pelas fendas, alongando-se como serpentes famintas, e eu senti o puxão novamente.
o instinto me chamando para tocá-las. Mas dessa vez, o medo se misturava a uma fome nova, uma que prometia poder ou destruição. As batalhas entre clãs estavam prestes a se acender, e eu, no centro, era o estopim que ninguém esperava. O ar nas grutas ficou mais denso, e eu soube que o refúgio era ilusório. A caçada me seguia, e Veldor seria o primeiro campo de sangue. As sombras de Victor se infiltravam pelas fendas das grutas da névoa como veias pulsantes, estendendo-se pelo chão úmido e lambendo as paredes de pedra negra como línguas sedentas. O tremor que sacudira o ar agora se transformava em um rugido baixo, ecoando pelos túneis como o último suspiro de uma presa agonizante. Eu me agachei instintivamente, os músculos tensos, sentindo o formigamento nos dedos se intensificar, um chamado primal que me atraía para aquelas extensões escuras, como se meu sangue respondesse a um laço invisível. Gritos de alarme cortavam o ar denso, e o conselho se ergueu em uníssono, as capas esvoaçando como asas de corvos em uma tempestade. Draven, o ancião, rosnou uma ordem rouca, seus olhos fundos flamejando com a fúria de séculos de vigilância. Sentinelas, fechem as passagens. Elara, Thorn, protejam a renegada. Se o trono a marcou, ela não cai nas mãos dele agora. Mas era tarde. As sombras se adensavam, coalescendo em formas humanoides que se erguiam das trevas, lideradas pela silhueta imponente de Victor. Ele emergiu de um túnel lateral, o peito arfando não de cansaço, mas de raiva voraz, o rosto pálido marcado por arranhões frescos das raízes de Veldor que ele rasgara para chegar até ali. Seus olhos vermelhos fixaram-se em mim, e o ar pareceu gelar, carregado com o cheiro metálico de sangue derramado em trilhas distantes. Vocês abrigam uma aberração, Victor cuspiu, a voz ecoando como um trovão subterrâneo enquanto avançava com passos deliberados, as botas esmagando fragmentos de rocha solta. Atrás dele, meia dúzia de seus lacaios do clã das sombras se materializavam das sombras, seus corpos magros e ágeis se movendo em sincronia predatória, dentes à mostra em um coro de sibilos. As grutas da névoa, com seus túneis labirínticos que serpenteavam sob as colinas rochosas, agora pareciam uma armadilha viva. As tochas tremeluziam, projetando silhuetas dançantes que se entrelaçavam em uma dança mortal. Elara se posicionou à minha frente, a adaga curva em punho, os cabelos trançados chicoteando o ar úmido. Você invade nossas profundezas, Kain. O trono não perdoa violações territoriais. Leve seus cães de volta para Eldória antes que as névoas os engulam. Sua voz era firme, mas eu via o tremor sutil em sua postura. Lealdade ao clã colidindo com o medo do que eu representava. Thorn, ao meu lado, rosnou baixo, os cicatrizes em seu rosto se contorcendo como mapas de batalhas antigas. Deixe que venham. Vou abrir as gargantas deles e ver o sangue encher esses túneis. Eu não esperei por mais palavras. O instinto me impulsionou para a frente, os dedos estendidos em direção à sombra mais próxima. Uma extensão de um lacaio que se aproximava pela esquerda. Toquei-a, e o grito veio novamente. Um uivo agudo e visceral que rasgou o ar, fazendo o homem cambalear, como se golpeado por uma lâmina invisível. Sua sombra se retraiu, contorcendo-se no chão como uma criatura ferida, e ele caiu de joelhos, o rosto pálido contorcido em agonia. Não era dor física, mas algo mais profundo, um eco que reverberava em suas veias alteradas, como se eu tivesse agitado o cerne de sua essência noturna. Victor parou, os olhos arregalados em uma mistura de fúria e incredulidade. De novo, como você faz isso, sua praga? O caos explodiu então. Thorn se lançou contra o lacaio caído, a adaga cortando o ar com um sibilo, cravando-se na garganta exposta em um jorro de sangue escuro que salpicou as paredes gravadas. Elara girou, bloqueando um golpe de outro invasor, seus movimentos fluidos como o nevoeiro que inspirava seu clã. Um golpe que enviou o atacante rolando para as profundezas de um túnel lateral, onde ecos de ossos quebrando se misturaram aos gritos. Eu recuei, o coração, ou o que pulsava em seu lugar, martelando com uma fome que não era só por sangue, mas por controle. Cada toque nas sombras me fortalecia, um formigamento que subia pelos braços como veneno revigorante, mas também me aterrorizava. Era isso que Elias me legara?
Um dom que me tornava caçadora e caçada? Draven e os outros anciãos se uniram à briga, suas formas antigas movendo-se com uma precisão letal, unhas afiadas rasgando carne e enviando corpos para o chão úmido. Victor, no entanto, visava a mim, ignorando os embates ao redor. Ele saltou sobre uma pilha de rochas caídas, o corpo se movendo com a graça de um predador que caçara por eras nas ruas de Eldória e nas margens do rio Draven. Você não entende, Lyra. Ele rosnou, aproximando-se o suficiente para que eu sentisse o cheiro de terra úmida e raiva em sua respiração. O trono sombrio não é um aliado, é o juiz. Seu toque o desperta, e ele vai nos consumir a todos. Clãs, linhagens, tudo. Seus lacaios pressionavam, forçando Elara e Thorne a recuarem para os cantos da câmara principal, onde estalactites pendiam como presas de pedra. Um deles me agarrou pelo braço, as unhas cravando na carne, mas eu girei, tocando sua sombra projetada pela tocha próxima. O grito ecoou novamente, mais alto, fazendo as paredes vibrarem e poeira cair do teto abobadado. O lacaio soltou um gemido gutural, caindo inerte, o corpo convulsionando como se o sangue em suas veias se rebelasse. Eu me livrei, ofegante, mas Victor já estava sobre mim, sua mão fechando-se em torno da minha garganta com força esmagadora. O ar, ou a falta dele, não me sufocava como aos humanos, mas a pressão em meus ossos era real, um lembrete de minha fragilidade recente. Acabou, ele sibilou, os dentes a centímetros do meu pescoço, o hálito frio como o vento das florestas de Veldor. Mas então, Elara surgiu das sombras, sua adaga cravando-se nas costas dele, forçando-o a me soltar com um rugido de dor. Ele se virou, golpeando-a com o punho, enviando-a contra a parede com um impacto que rachou a pedra. Thorne veio em seguida, mas Victor era rápido demais, derrubando-o com um chute que ecoou como um trovão. Sozinha por um instante, eu estendi a mão para a sombra dele, alongada pela luz tremulante e estendendo-se até mim como um convite sombrio. O toque foi elétrico. A sombra gritou, um som que não era só eco, mas uma onda que percorreu o corpo de Victor, fazendo-o arquear as costas em agonia. Ele caiu de joelhos, as mãos voando para o peito, como se o coração parasse de pulsar. As grutas pareceram prender a respiração. Os combates ao redor pausaram, todos os olhos, aliados e inimigos, fixos em nós. Pare! Isso não é natural. Victor ofegou, o rosto contorcido, suor frio escorrendo pela pele pálida. Mas eu sentia o poder, um instinto biológico que se enraizava em mim, ligado ao veneno de Elias, ao sangue que nos unia. Draven avançou, ajudando Elara a se levantar, enquanto Thorne se recompunha. Basta! O ancião bradou, a voz cortando o caos. Victor Kane, leve seus mortos e vá. O trono sente isso. Ele a escolheu como catalisadora. Se insistir, as névoas de Veldor vão beber seu clã inteiro. Victor se ergueu devagar, os olhos em mim queimando com ódio puro, mas o tremor em suas mãos traía o medo. Seus lacaios restantes o cercaram, arrastando os feridos para as sombras que recuavam como feridas se fechando. Ele cuspiu no chão, o sangue misturando-se à poça escura. Isso não termina aqui, renegada. O trono sombrio vai julgá-la, e eu estarei lá para ver suas sombras se voltarem contra você. Com isso, ele se fundiu às trevas, desaparecendo pelos túneis como um fantasma ferido. O silêncio caiu sobre as grutas, quebrado apenas pelo gotejar distante de água nas profundezas. Elara se aproximou de mim, o braço sangrando, os olhos cinzentos cheios de uma mistura de admiração e suspeita. O que você é, Lyra? Isso não é só instinto. É uma fraqueza para eles, uma arma para nós. Draven assentiu, limpando as mãos em sua capa. O conselho debateu em sussurros durante a luta. Você fica, mas sob vigilância. O trono pulsa mais forte agora. Ele a reconheceu, e isso atrairá mais do que Victor. Preparem-se. As colinas de Veldor não nos protegerão para sempre. Eu me encostei na parede fria, o formigamento nos dedos agora uma queimação constante, como se o sangue em minhas veias cantasse uma canção de guerra. O refúgio nas grutas era frágil, e eu sabia que o próximo movimento me levaria mais fundo no submundo, onde alianças se forjavam no fogo da traição. A noite lá fora clareava,
Mas a escuridão em mim só crescia, prometendo um banho de sangue que Eldória e Veldor não esqueceriam. O eco dos gritos ainda pairava nas grutas da névoa, como um véu sufocante, misturando-se ao gotejar incessante da água que escorria pelas estalactites afiadas. Meu corpo tremia, não de frio, mas de uma exaustão que se enraizava nos ossos, como se o toque nas sombras tivesse sugado parte da minha essência vital. As paredes de pedra negra, gravadas com sulcos profundos de garras antigas, pareciam fechar-se ao meu redor, e o ar úmido carregava o cheiro acre de sangue fresco e suor coagulado. Relara se aproximou devagar, limpando a adaga em sua capa rasgada, os olhos cinzentos fixos em mim com uma intensidade que me fazia sentir exposta, como uma veia pulsando à vista de todos. Você nos salvou, mas a que custo? Ela murmurou, a voz baixa o suficiente para não ecoar pelos túneis, mas carregada de dúvida. Seu braço ferido pingava gotas escuras no chão irregular, e eu via as cicatrizes recentes se abrindo como lembretes de lealdades testadas. Thorn, ainda ofegante, arrastava um corpo inerte para um canto escuro, onde as sombras o engoliam como um túmulo improvisado. Custo alto demais, ele resmungou, cuspindo no chão lamacento. Se Victor voltar com reforços, essas grutas vão se tornar nossa sepultura. E você, Lyra, é o veneno que ele usa contra nós. Draven ergueu a mão, silenciando-os com um gesto autoritário que ecoava sua autoridade ancestral. O ancião se moveu para o centro da câmara, onde um círculo de pedras desgastadas pelo tempo formava o coração do conselho, iluminado por tochas que crepitavam fracamente. Basta de acusações. O trono sombrio não desperta por capricho. Seu sangue, Lyra, carrega ecos de linhagens que pensávamos extintas. As veias esquecidas, caçadores que outrora desafiavam os clãs de Eldória antes de serem dizimados nas margens do rio Draven. Seus olhos fundos me perfuravam, e eu sentia o peso de séculos em sua voz, um fardo de memórias que se entrelaçavam com o meu instinto recém-despertado. Eu me encostei na parede fria, os dedos ainda formigando com resquícios do toque, como se as sombras de Victor tivessem deixado uma marca invisível na minha pele. Elias nunca mencionou isso, respondi, a voz rouca revivendo a imagem do meu irmão caindo nas ruas de Eldória, seu sangue escorrendo pelas pedras enquanto me forçava a beber para sobreviver. Ele só disse que o clã das sombras o devia uma dívida, algo sobre uma caçada antiga nas florestas de Veldor. Mas isso, tocar as sombras, fazer elas gritarem, não é um dom. É uma maldição que me torna alvo. O formigamento subiu pelo braço, um pulso quente que me fazia cerrar os punhos, lutando contra a fome que se agitava no estômago vazio. Elara assentiu devagar, aproximando-se o suficiente para que eu sentisse o cheiro de musgo e sangue em sua pele. Talvez seja ambos. Nas grutas guardamos fragmentos de histórias, não lendas, mas cicatrizes reais de batalhas passadas. Venha. Ela me guiou por um túnel estreito, o ar ficando mais opressivo à medida que descíamos, as paredes se fechando como as mandíbulas de uma fera adormecida. Thorn e Draven nos seguiam, seus passos ecoando em um ritmo tenso, enquanto sentinelas se posicionavam nas entradas, olhos vigilantes farejando o ar por sinais de intrusos. Chegamos a uma câmara menor, uma alcova escondida atrás de uma cortina de vinhas retorcidas que pendiam das fendas na rocha. No centro, sobre uma laje de pedra polida pelo tempo, jazia um artefato simples, uma lâmina curva, enferrujada e marcada por entalhes que pareciam veias estilizadas, não símbolos místicos, mas mapas de territórios disputados. Isso veio das minas de ferro negro, além das colinas de Veldor. Draven explicou traçando os entalhes com um dedo calejado. Pertenceu a um dos Veias Esquecidas, um clã que manipulava sombras não por truque, mas por afinidade sanguínea, um traço biológico, raro, que amplificava o instinto predatório. Elias deve ter carregado isso sem saber, passado para você na transformação. Eu estendi a mão hesitante tocando a lâmina. Não houve grito, mas uma vibração sutil percorreu meus dedos, como se o metal ecoasse o pulso do trono sombrio. Imagens fragmentadas surgiram na mente. Não visões, mas instintos. Elias correndo pelas trilhas de Veldor, perseguido por sombras do clã das sombras,
uma dívida de sangue por uma caçada que roubara uma presa valiosa nas docas de Eldória. Ele me escondeu isso para me proteger, sussurrei, o peito apertando com uma dor que transcendia a fome. Mas agora, o trono me reconhece como ameaça. O que isso significa para o seu clã? Thorn bufou, cruzando os braços sobre o peito marcado. Significa que Victor não para. Ele vai convocar os anciãos do trono nas catacumbas sob a Colina das Cinzas. Se você for lá, pode virar o jogo, ou ser o sacrifício que une os clãs contra nós. Sua voz carregava ressentimento, lealdade ao clã da névoa, colidindo com a necessidade de uma arma viva. Elara interveio, o tom mais suave, mas firme. Ou podemos usá-la para negociar. O trono não é um inimigo fixo. Ele equilibra o sangue que flui pela terra. Seu toque perturba, mas pode restaurar, se controlado. Draven franziu o senho, o rosto envelhecido pela eternidade se contorcendo em conflito. Decidiremos ao anoitecer. Por agora descanse, Lyra. Mas saiba, vigilância significa correntes. Um passo em falso, e as névoas de Veldor não te salvarão. Eles se retiraram deixando-me sozinha na alcova, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido distante de insetos nas profundezas. Eu me sentei na laje, a lâmina ao lado, sentindo o formigamento se espalhar pelo corpo como um rio subterrâneo. A fome crescia, misturando-se à raiva e ao luto por Elias, um laço que me impulsionava para a frente. Horas se passaram, o ar das grutas ficando mais denso com o cheiro de terra remexida. Um tremor sutil sacudiu as paredes novamente. Não um ataque, mas um pulso do trono, como se ele me chamasse das entranhas de Eldória. Levantei-me, os instintos afiados captando vozes abafadas nos túneis principais. Debates acalorados, sussurros de traição. Elara retornou, sozinha dessa vez, o rosto pálido marcado por fadiga. O conselho está dividido. Alguns querem te entregar a Victor para a paz. Outros veem em você a chance de desafiar o trono diretamente. Ela pausou, os olhos encontrando os meus. Eu escolho o risco, mas Thorn, ele duvida. Se formos para a Colina das Cinzas, precisamos de lealdade absoluta. Antes que eu pudesse responder, um grito ecoou dos túneis. Agudo, familiar, o som de uma sombra sendo tocada à distância. Corri para fora da alcova, o coração pulsando com urgência, e vi o caos se desenrolando. Um espião do clã das sombras, infiltrado como um rato nas profundezas, contorcia-se no chão, sua sombra se retraindo enquanto uma sentinela o confrontava. Mas não era o toque dela. Era o meu instinto ecoando, amplificado pelas grutas, como se o trono respondesse a mim através das veias da terra. Thorn surgiu, os olhos flamejantes. Veja, você atrai isso para nós. O equilíbrio está rompido por sua causa. O espião se ergueu cambaleante, os olhos vermelhos fixos em mim, e sibilou. O trono a reivindica, renegada. Victor marcha com o conselho inteiro. As catacumbas esperam seu julgamento. Ele se fundiu às sombras, escapando por uma fenda estreita, deixando o ar carregado de ameaça. Draven bradou ordens, mobilizando sentinelas para selar as passagens, mas o dano estava feito. As grutas da névoa, outrora refúgio, agora pareciam uma prisão viva, e eu sentia o puxão do trono como uma corrente em minhas veias. Elara agarrou meu braço, o aperto firme. Não temos escolha. Partimos para a Colina das Cinzas antes que eles cheguem. Se o trono te reconheceu, use isso, ou morra tentando. O grupo se formou rapidamente. Eu, Elara, Thorn relutante, e um punhado de guerreiros capas esvoaçando enquanto subíamos pelos túneis em direção à superfície. As florestas de Veldor nos esperavam lá fora, densas e traiçoeiras, com trilhas que levavam às colinas rochosas onde Eldória se erguia ao longe. A jornada seria mortal, cheia de emboscadas e dúvidas internas, mas o instinto me impulsionava. O trono sombrio não era só juiz, era o espelho da minha própria escuridão, e enfrentá-lo significava abraçar o legado de Elias, ou perecer nele. A noite caía pesada, e com ela, a certeza de que o sangue derramado nas catacumbas mudaria tudo. As trilhas de Veldor nos engoliam como veias vivas, os galhos retorcidos das árvores antigas, roçando minha pele pálida, enquanto corríamos sob o manto da noite, que caía como uma mortalha pesada.
O ar estava carregado com o cheiro de folhas úmidas e terra remexida, e cada passo ecoava como um sussurro de traição nas profundezas da floresta. Elara liderava o caminho, sua silhueta esguia cortando o nevoeiro rasteiro que subia dos riachos subterrâneos, mas eu sentia os olhares dos outros, Thorn e os 4 guerreiros do clã da névoa, queimando em minhas costas como presas prontas para cravar. O formigamento nos meus dedos persistia, um pulso constante que me lembrava do trono sombrio, chamando das catacumbas sob a colina das cinzas, como um coração batendo em uníssono com o meu. Mais rápido, Elara sibilou por cima do ombro, a voz baixa e urgente, enquanto desviava de uma raiz exposta que serpenteava pelo solo como uma cobra adormecida. As colinas estão a 2 horas, mas Victor não perde tempo. Seus espiões já devem ter farejado nosso rastro. Seu braço ferido, enfaixado às pressas nas grutas, pingava um rastro sutil de sangue, atraindo o olfato aguçado de qualquer predador nas sombras. Eu seguia logo atrás, as pernas ardendo com a velocidade sobrenatural que agora era minha norma, mas o peso da fome se instalava no estômago, misturando-se à ansiedade que me fazia cerrar os dentes. Thorn, marchando ao meu lado com os punhos cerrados, não disfarçava o rancor. Seus cicatrizes se destacavam à luz fraca da lua filtrada pelas copas densas, e ele murmurava baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Você nos arrasta para isso, renegada. Elias pode ter sido seu irmão, mas ele ceifou vidas nas nossas fronteiras por anos. Aquela dívida que ele mencionava era sangue nosso que ele devia, uma presa roubada nas docas de Eldória, uma que nos deixou famintos por luas. Suas palavras cortavam como lâminas, revivendo a imagem de Elias, seu rosto contorcido em agonia enquanto me forçava a beber, o veneno correndo pelas minhas veias como fogo líquido. Ele não era herói, era um ladrão de sombras, e você carrega o mesmo veneno. Eu parei por um instante, o grupo se detendo em uma clareira cercada por troncos cobertos de musgo que pareciam sentinelas silenciosas. O vento uivava baixo, carregando o cheiro distante de fumaça das vilas isoladas além da floresta. Mas aqui, no coração de Veldor, só havia o pulsar da noite. Thorn, se você quer me culpar, faça isso depois, rosnei, os dentes se alongando involuntariamente com a raiva que subia. Eu não pedi por isso. Mas se o trono me reconhece, talvez seja para acertar contas antigas, as de Elias e as suas. Meus dedos formigaram mais forte e por um segundo vi a sombra dele se alongar no chão úmido, tremendo como se viva. Ele recuou um passo, os olhos estreitados em suspeita, mas Elara interveio, colocando-se entre nós. Guarde sua fúria para os inimigos reais, ela disse, o tom afiado como sua adaga. O conselho nos deu essa chance porque vê potencial em Lyra, não maldição. As veias esquecidas não eram monstros, eram equilibradores, tocando sombras para expor fraquezas nos clãs dominantes. Se chegarmos à Colina das Cinzas antes de Victor, podemos usar isso no julgamento. Os guerreiros murmuraram assentimentos relutantes, mas o ar entre nós estava carregado, lealdade se esticando como cordas prestes a romper. Prosseguimos, as trilhas se estreitando em caminhos que serpenteavam por ravinas rochosas, onde o eco de riachos murmurava segredos ancestrais. A floresta de Veldor era um labirinto impiedoso, com espinhos que rasgavam capas e peles, e o nevoeiro se adensava, reduzindo a visão a silhuetas vagas. Meu instinto vampírico captava movimentos sutis, um coelho fugindo, o farfalhar de folhas por um predador distante. Mas então veio o cheiro, sangue seco e couro envelhecido misturado ao fedor de emboscada. Um estalo seco quebrou o silêncio, e uma flecha sibilou pelo ar, cravando-se no ombro de um guerreiro à frente. Ele caiu com um grunhido gutural, o sangue jorrando negro à luz da lua. Emboscada! Thorn bradou, sacando sua adaga enquanto se jogava para o lado. Das sombras entre as árvores, emergiram meia dúzia de figuras do clã das sombras, seus corpos magros se movendo com precisão letal, olhos vermelhos brilhando como brasas. Não eram os principais, espiões avançados, farejando nosso caminho para Victor. Um deles se lançou contra mim, unhas afiadas estendidas, mas Elara o interceptou girando e cravando a lâmina em sua coxa,
enviando-o rolando pela encosta íngreme. O ar se encheu de rosnados e o clangor de metal, o chão se tornando escorregadio com sangue e folhas pisoteadas. Eu me movi por instinto, recuando contra um tronco largo, mas um atacante me flanqueou, sua mão agarrando meu braço com força esmagadora. Sua sombra se projetou longa pela ravina, iluminada pelo luar fraco, e sem pensar estendi os dedos, tocando-a. O grito veio imediato, um uivo visceral que ecoou pelas árvores, fazendo o homem arquear as costas em agonia, como se veias internas se rasgassem. Sua sombra se contorceu no solo, retraindo-se como carne queimada, e ele soltou um gemido antes de cair, convulsionando. O formigamento subiu pelo meu braço, uma onda de poder que me deixou tonta, mas fortalecida, a fome se acalmando por um instante com o eco da essência que eu perturbara. Thorn, lutando contra dois ao mesmo tempo, viu a cena e hesitou, a adaga paralisada no ar. De novo, você os quebra sem tocar a carne. Um dos inimigos aproveitou a distração, golpeando-o no flanco, mas Elara surgiu, decapitando o agressor com um golpe preciso. Os guerreiros restantes do nosso grupo pressionavam unhas e lâminas rasgando os invasores, até que o último se fundiu às sombras, fugindo com um sibilo de derrota. O silêncio voltou, quebrado apenas pelos gemidos do ferido e o gotejar de sangue nas raízes. Elara se ajoelhou ao lado do guerreiro caído, pressionando as mãos no ferimento. Ele não dura até as colinas. Deixem-no, as névoas o levarão. Sua voz era prática, mas os olhos traíam o custo, mais uma vida nas veias de Veldor. Thorn se aproximou de mim, o flanco sangrando, mas o olhar agora era de relutante respeito, misturado a ódio. Isso não muda nada. Seu toque salva hoje, mas atrai o trono como um farol. Quando chegarmos à colina das cinzas, se ele nos julgar inimigos, seu sangue será o primeiro a fluir. Prosseguimos carregando o peso da perda, as trilhas subindo em direção às colinas rochosas que marcavam a fronteira com Eldória. O nevoeiro se dissipava ligeiramente, revelando os contornos da colina das cinzas ao longe. Uma elevação escarpada, coroada por ruínas de torres antigas que se erguiam como ossos expostos contra o céu nublado. O puxão no meu peito crescia, um latejar que sincronizava com o formigamento nos dedos, como se o trono sombrio sentisse nossa aproximação. As catacumbas sob ela eram um labirinto de túneis interligados, veias da terra onde anciãos de clãs rivais se reuniam para julgar desequilíbrios, e eu sabia que Victor já estaria lá, tecendo acusações contra mim. Ao amanhecer cinzento, avistamos as entradas ocultas na base da colina, fendas na rocha guardadas por sentinelas sombrias, suas silhuetas imóveis como estátuas. Mas antes que pudéssemos nos aproximar, um rugido baixo ecoou das profundezas, e o chão tremeu sutilmente. Sombras se alongaram das fendas, não naturais, mas manipuladas por presenças antigas, estendendo-se como garras para nos saudar ou nos arrastar. Elara parou, a mão na adaga. O trono nos sente. O julgamento começa agora, e Victor espera dentro. Meu coração pulsou forte, o instinto gritando para tocar aquelas extensões escuras, mas o medo me paralisava. Uma jogada errada, e as catacumbas beberiam nosso sangue como um rio faminto. Thorn rosnou ao meu lado, pronto para a briga, mas eu soube que o verdadeiro confronto era interno. Enfrentar o legado de Elias significava arriscar tudo, e as sombras da colina pareciam sussurrar que o preço seria alto. As sombras das catacumbas sob a colina das cinzas se estendiam como tentáculos famintos, rastejando pelo chão irregular de pedra rachada e engolindo a luz fraca das tochas que tremeluziam nas paredes úmidas. Um rugido gutural ecoou das profundezas, fazendo o ar vibrar e poeira cair das abóbadas baixas. Enquanto eu avançava ao lado de Elara, o formigamento nos dedos se transformando em uma queimação insuportável, como veias se abrindo para o julgamento iminente. Thorn seguia logo atrás, sua respiração rouca cortando o silêncio opressivo, os olhos flamejantes varrendo as fendas laterais, onde sentinelas invisíveis pareciam espreitar. O cheiro de terra molhada e sangue antigo impregnava tudo, um fedor que se grudava à pele como uma segunda camada de escuridão. As sentinelas nas entradas, figuras encapuzadas do clã das sombras, com peles pálidas esticadas sobre ossos afiados,
Se ergueram ao nos avistarem, unhas estendidas como lâminas curvas. Renegados da névoa. Uma delas sibilou, a voz ecoando como um vento frio pelas galerias interligadas. O trono convoca equilíbrio, não invasão. Victor já falou, a aberração morre primeiro. Mas Elara não hesitou. Ela se lançou para a frente, a adaga cortando o ar com um sibilo, cravando-se no ombro da sentinela mais próxima. Sangue negro jorrou, salpicando as paredes gravadas com sulcos profundos de garras ancestrais. E o homem caiu com um gemido gutural, sua sombra se contorcendo no chão como uma ferida viva. O caos irrompeu nos túneis labirínticos, ecos de rosnados e impactos reverberando como trovões subterrâneos. Thorn derrubou outro guarda com um golpe brutal, o punho esmagando o crânio contra a rocha, enquanto os guerreiros restantes do nosso grupo pressionavam adiante, unhas rasgando carne e enviando corpos para as poças escuras que se formavam no piso irregular. Eu me movia por instinto, tocando uma sombra projetada por uma tocha distante. O grito veio imediato, agudo e visceral, fazendo o sentinela restante arquear as costas em agonia antes de colapsar, convulsionando como se o sangue em suas veias se rebelasse. O formigamento subiu pelo meu braço, uma onda de poder que me deixou ofegante, mas o puxão do trono crescia, guiando-nos mais fundo, como um coração pulsando nas entranhas da colina. Chegamos à câmara central, um vasto salão abobadado, onde o trono sombrio se erguia. Não um assento de pedra, mas uma massa pulsante de veias de terra e sombra entrelaçadas, enraizada no centro do piso, onde sangue antigo coagulava em riachos secos. Anciãos de clãs rivais circundavam o lugar, suas silhuetas encapuzadas imóveis como estátuas, mas Victor estava no meio, o peito arfando com fúria, os olhos vermelhos fixos em mim como brasas vivas. Você veio se entregar, Lyra? Ele rosnou, aproximando-se com passos deliberados, o ar ao seu redor gelando como se sugasse o calor da câmara. Atrás dele, reforços do seu clã se materializavam das fendas, dentes à mostra em um coro de ameaças sibilantes. O trono sente sua perturbação. Toque nele, e ele te consumirá, como consumirá esses traidores da névoa. Elara se posicionou à minha frente, a adaga ensanguentada em punho, mas Draven, que nos seguira das grutas, sua forma ancestral agora revelada em toda sua imponência, ergueu a mão, silenciando o grupo. O julgamento é do trono, não seu, Kain, o ancião disse, a voz ecoando como um trovão nas paredes úmidas. Lyra carrega as veias esquecidas. Seu toque não é aberração. É o equilíbrio que perdemos nas guerras de Eldória. Mas Victor riu, um som seco e sem humor, lançando-se contra Thorn em um borrão de movimento. Os dois colidiram com força bruta, rolando pelo chão salpicado de sangue, unhas cravando e dentes buscando gargantas expostas. O salão explodiu em violência. Guerreiros do clã da névoa enfrentavam os invasores, lâminas cortando o ar carregado e corpos caindo em pilhas que obstruíam os riachos secos. Eu recuei contra uma parede fria, o coração martelando com o peso do legado de Elias. Imagens dele correndo pelas docas de Eldória, roubando presas para pagar dívidas que agora me amaldiçoavam. Um lacaio de Victor me agarrou pelo braço, sua respiração fétida no meu pescoço, mas toquei sua sombra alongada pelo trono pulsante. O grito rasgou o ar, mais alto que os outros, ecoando pelas galerias como um lamento ancestral, fazendo o homem cair de joelhos, o corpo convulsionando enquanto sua essência se retravia em agonia pura. Victor se desvencilhou de Thorn, sangue escorrendo do flanco rasgado, e avançou contra mim, os olhos flamejantes de ódio. Pare com isso. Você não entende. O trono é nosso sangue compartilhado, a terra que nos une. Seu toque o desperta para a dor, não para a justiça. Ele me derrubou no chão, a mão fechando-se na minha garganta com força esmagadora, os dentes a centímetros da minha veia pulsando. O mundo se estreitou, o formigamento nos dedos se concentrando em uma queimação desesperada. E estendi a mão para a sombra dele, projetada longa pelo brilho sutil do trono. O toque foi como fogo vivo. A sombra gritou, um uivo que reverberou pelo salão inteiro, fazendo as veias da terra tremerem e os anciãos recuarem em choque. Victor arqueou as costas, soltando-me com um rugido de dor que ecoou nas abóbadas, caindo de lado enquanto sua silhueta escura se contorcia no piso
como uma criatura ferida. O trono pulsou mais forte, as veias de sombra se estendendo para mim, não em ameaça, mas em reconhecimento, um laço biológico, enraizado no veneno de Elias, que fluía agora como um rio unificador. Os combates pausaram, todos os olhos fixos na cena. Elara ofegante, Thorne se erguendo com o flanco sangrando, Draven aproximando-se devagar. Ele a escolheu, o ancião murmurou, traçando uma veia pulsante com o dedo. As veias esquecidas voltam. O equilíbrio se restaura, não pela guerra, mas pelo toque que expõe fraquezas. Victor se arrastou para trás, o rosto contorcido em uma mistura de agonia e rendição, o corpo tremendo, enquanto o grito da sombra ecoava em suas veias. Maldito! Você nos quebra a todos. Ele ofegou, mas não atacou novamente. O trono o conteve, suas extensões sombrias se retraindo como feridas cicatrizando. Os anciãos se aproximaram, formando um círculo ao redor de nós, e Draven falou com autoridade ecoante. O julgamento acaba. Lyra Voss, você é guardiã agora. Os clãs de Eldória e Veldor se unem sob seu laço, ou perecem divididos. Victor, leve seu clã de volta às ruas, a caçada termina. O salão ficou em silêncio, quebrado apenas pelo gotejar distante de água nas profundezas. Elara se aproximou de mim, o braço estendido em uma aliança forjada no sangue, os olhos cinzentos cheios de uma lealdade nova. Você nos salvou, Lyra, mas o trono pulsa mais forte agora. Ele nos liga a todos. Thorne assentiu relutante, limpando o sangue do rosto, o rancor dando lugar a um respeito duro. Victor se ergueu cambaleante, os lacaios o apoiando, e lançou um último olhar para mim, não de ódio puro, mas de uma ameaça velada, prometendo que as sombras de Eldória ainda sussurrariam vingança. Saímos das catacumbas ao amanhecer cinzento, o ar fresco da colina das cinzas lavando o fedor de morte, mas o formigamento em meus dedos persistia, um lembrete constante do poder que Elias me legara. Veldor e Eldória se erguiam ao horizonte, suas florestas e ruas agora unidas por veias de sombra que eu controlava, ou que me controlavam. A fome se acalmava, substituída por uma determinação fria. Eu não era mais renegada, mas catalisadora de um novo equilíbrio, onde traições antigas se dissolviam no sangue compartilhado. A noite viria novamente, e com ela as caçadas. Mas agora eu as lideraria, tocando as sombras que outrora me perseguiam, garantindo que gritassem apenas para os inimigos. O trono sombrio me reconhecera, e no seu pulsar eu encontrara meu lugar na escuridão eterna.